Seja bem-vindo, está no ar mais um BTV On Air. Falamos de rádio, esse mundo misterioso, mas que agora já deixou de ser assim tão misterioso graças à internet e essas coisas, mas há um lado da rádio que nós não conseguimos viver sem, que é informação de trânsito. Convenhamos, a rádio tem que estar ligada ao trânsito de uma forma ou de outra. Por isso, eu lancei o desafio ao Paulo Miranda, que informa toda uma população nacional do estado do trânsito logo pela fresca, portanto faz parte desta vasta equipa que é as manhãs da Rádio Comercial. Portanto, é com ele que vamos ficar a saber truques, momentos cómicos, história de uma vida, tudo e mais alguma coisa hoje então com o nosso Paulo, que vestiu-se a rigor. Eu acho um piadão quando os nossos convidados vêm com a cor que faz palpitar o nosso coração. Há que respeitar a casa. Olá. Paulo, muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigado. Antes de esmiuçarmos este mundo mágico do trânsito, porque de facto se há meio que respeita e que dá importância à informação relativa ao trânsito, é mesmo a rádio. Mas antes disso, nós queremos saber como isto tudo começou, porque há formações, há cursos académicos diferentes da rádio, sim, há rádios piratas na adolescência. Também há mistura. Temos muita conversa pela frente. É verdade. Tudo começou em dezembro de 1984. Portanto, era eu um jovem com 14 anos. Já seguia um bocadinho o fenómeno da rádio pirata. Tinha começado uns anos antes, mas de uma forma itinerante, visto que a primeira rádio pirata que eu ouvi chamava-se Rádio Imprevisto. E, portanto, era feita... No fundo é o que eram, não é? Exatamente. E era feita nos montes, aqui à volta da zona de Lisboa, portanto, aqui no concelho de Odivelas. Por acaso, tinha amigos meus que trabalhavam nessa rádio, portanto, faziam os tais programas itinerantes também, porque aquilo só funcionava uns determinados dias da semana e a umas determinadas horas. Aí começou a nascer o gosto, portanto, pela rádio, nos tempos livres e assim. Exatamente. Não, e para ouvir. Naquela altura só era ouvir. Só ouvir, ok. Entretanto, com uns colegas um bocadinho mais velhos, que tiveram também a mesma paixão que eu, a acompanhar esses outros nossos amigos mais velhos, decidimos um dia, vamos tentar fazer qualquer coisa semelhante. E houve um dos nossos colegas que comprou um emissor sem fios que dava para emitir para o prédio. Praticamente. Tudo começou aí. Chegava, não é? Chegava ao prédio, exatamente. Era a vizinha do segundo andar, era a vizinha do terceiro, que pedia a sua música, a gente tocava. Tudo só com cassetes. Tudo com cassetes e com o microfone a encostar às colunas dos decks, na altura, né? Gravadores, aqueles que se levavam para a praia. Sim, essas coisas. Pronto. Não é uma gaveta uma pega, uma pega, exatamente. Pegas. Sim. Exatamente. E, portanto, tudo começou a partir daí. Começou-se com esse tal microfone, sem fios a servir de emissor, que depois nós tornámos-nos um bocadinho mais ambiciosos. Viva a essência do ser humano. É verdade. E construímos um estúdio no quintal de um outro, portanto, colega nosso. Tentámos um emissor um bocadinho mais potente através desses nossos amigos que já trabalhavam nessa outra rádio, que por acaso tinham lá um disponível para nós, que aquilo nem um watt dava, mas... Pelo menos para aquele... Já não era só o prédio. Não, era a rua, já dava à rua, portanto. E tudo começou por aí, portanto, fomos comprando depois mais emissores e acabámos por... Ultimamente já tínhamos um emissor à volta dos 20 watts, mais coisa, menos coisa. Era assim, mais coisa, menos coisa. E pronto. Até que a polícia foi bater à porta. Nessa fase já não havia... Deixou de haver a perseguição, entre aspas. Porque até uma determinada altura, portanto, os serviços radioelétricos, que eram a entidade que fiscalizava, portanto, o meio rádio, tentava encontrar, portanto, quem fazia isto de forma ilegal. Depois, a partir daí, quase que se instituiu que já havia estúdios, já se podia alugar casas para se fazer os estúdios, tanto que a última rádio pirata onde eu estive chamava-se Rádio Amizade e foi mesmo até às 24 horas de 1988, a altura em que a lei da rádio digamos, começou a funcionar, visto que não permitiu a partir dessa altura mais nenhuma rádio ilegal e, portanto, nós tivemos que fechar portas nesse dia. Penso que foi talvez dos meus natais mais infelizes. Pois. É verdade. Custou-me mesmo muito porque foi o sentir que me estava a afastar daqueles que me tinham acompanhado desde 84 até 88. E se calhar pensaste, e agora acabou... E agora o que é que eu vou fazer? Exato, que agora acabou o meu percurso pela rádio. É verdade, porque eu comecei a fazer rádio e ainda estava no secundário, portanto, na escola, com amigos. Desde que os estudos não ficassem para segundo plano. O problema é que ficavam.
problema é que ficavam. Isto é uma questão geracional. Hoje em dia as pessoas queixam-se, são os tablets, são os videojogos. No nosso tempo havia outras distrações. Claramente. As distrações têm timelines diferentes, mas completamente, elas haviam. é verdade. E, portanto, nessa época, de facto, era todo o nosso dia era vivido em torno da rádio, e fez-se coisas muito giras. Lembro-me, ainda na Rádio Jovem, portanto, que foi a primeira, portanto, antes desta Rádio Amizade, de termos a amabilidade de receber um jogador brasileiro que esteve aqui no Benfica, que se chamava Chiquinho Carlos. Diz-te alguma coisa? Diz, pois. Pronto, o Chiquinho foi talvez a nossa primeira grande entrevista na Rádio Jovem, em que uns colegas nossos vieram buscá-lo aqui ao estádio, numa carrinha AES, e levar o Chiquinho até um estúdio que era uma coisa que parecia quase uma arrecadação. Portanto, num jardim infantil, que entretanto a Junta de Freguesia nos tinha cedido esse anexo, e o Chiquinho amavelmente foi na AES até à Brandoa, porque foi na Brandoa, e, portanto, concedeu-nos a entrevista e foi super divertido. Tivemos imensas pessoas junto ao estúdio, portanto, a ver o Chiquinho, e o Chiquinho ficou sempre nos nossos corações. E foi aí que começou aquela tua ligação ao desporto, porque tu passaste por essa fase... Começou por aí também, mas a minha ligação mais efetiva já vem no pós-Rádios Piratas, neste caso. Portanto, eu depois tive entre 88 e 91 sem fazer rádio. Até que surgiu a possibilidade de integrar a Rádio Mais, a equipa de desporto, em que fui convidado, na altura, para estagiar com o Jorge Gabriel, hoje na RTP. E, portanto, comecei a fazer precisamente desporto. E o desporto que eu comecei a fazer era nos escalões mais jovens do Estrela da Amadora, porque a Rádio Mais, como estava sediada na Amadora, tinha muita ligação ao Estrela da Amadora na época. Sobre tempo local. É verdade. E aí acompanhei efetivamente algumas das grandes figuras do desporto nacional, inclusive aqui do Benfica, onde tive a oportunidade ainda de ver nas camadas jovens o Calado, acompanhei também o Jordão, acompanhei o Abel Xavier, também. Portanto, todas essas figuras, portanto, faziam parte dos júniores e dos juvenis, ainda apanhei nestes dois escalões. Portanto. Exatamente, sim. E dava para naquela altura, não passava bem por relatos nem nada que se pareça, ou já incluía... Mais o comentário. Mais o comentário, sim. Na altura nós tínhamos já, portanto, pessoas ligadas ao relato, portanto, eram essas que o faziam. Portanto, eu estava mais na reportagem, digamos assim, e depois acompanhei também muitos jogos das distritais, portanto, Casa Pias, enfim, estes clubes aqui à volta de Lisboa, nós fazíamos, tínhamos as tardes desportivas muito ativas na Rádio Mais, com o Jorge Gabriel na altura como diretor, portanto, de desporto. E na altura que era obrigatório, muitos havia os rádios colados ao ouvido, não é? Sim. Na zona era possível encontrar toda a gente. Exatamente. O seu rádiozinho. Mas era muito giro. Eu lembro-me, por exemplo, de ter ido fazer reportagem ao campo do Alhandra, num jogo, por acaso, penso que era uma final do campeonato aqui da Associação de Futebol de Lisboa. A tua memória é uma coisa impressionante. Aliás, muitos dos convidados por cá passam. Não sei onde é que fica gravado, mas fica muita coisa. É verdade. E olha, foi super interessante, porque de repente depois de já ter feito algumas reportagens no antigo Estádio da Luz, de repente vou fazer reportagem a um campo, que é o campo do Alhandra, que fica ali junto aos silos de cimento, em Alhandra, portanto quem vai para Vila Franca de Xira, ali junto à Autostrada do Norte, e passa o comboio ali ao lado. Então era espetacular, cada vez que o comboio passava. Era lindo. E estar em direto a ouvir o comboio e a tentar falar mais alto do que o som do comboio a entrar pelos microfones. Era uma coisa... É a magia da rádio, não é? Para além de que, lá está, sempre ligado às coisas mais pequeninas. A sala de imprensa, portanto, onde nós estávamos a fazer os relatos e as reportagens, era uma coisa minúscula, cabiam 2 ou 3 pessoas, portanto, a maior parte das pessoas estavam cá fora penduradas quase nas janelas. Mas pronto. Era por amor, havia muito amor. Mas era importante, atenção, era uma final do campeonato da Associação de Futebol de Lisboa. Claro. Portanto, dava depois acesso à 3ª divisão, na época, não é?
E depois seguimos para novos voos, mas pode haver e deve haver muita gente que se lembra da Rádio Nacional e Exatamente. outros voos. Pronto, através da Rádio Mais, a Rádio Mais é de facto o trampolim para a profissionalização. Alguém te ouviu, Exatamente. E alguém que provavelmente também já ouviste falar, Paulo Ferreira de Melo. Sim. Pronto, que foi um dos grandes mentores dos departamentos de trânsito nas rádios. Na minha cabeça é a pessoa, ele e um helicóptero são a mesma exatamente, pessoa. Não é? Exatamente. Que durante muito tempo. Foi através do Paulo, o Paulo ouviu e um dia fez-me um convite para se queria integrar os quadros da Rádio Comercial. E eu, na altura, disse que sim logo. Só que o processo foi um bocadinho demorado, porque a minha entrada na Rádio Comercial deu-se um ano depois da privatização. Portanto, até 93, a Rádio Comercial pertencia ao Estado, neste caso. E então foi adquirida pelo Correio da Manhã, na altura, ou pela Presse Livre. E, portanto, houve ali uma série de reformulações. Transição. Exatamente. E, portanto, a entrada levou muito tempo. Aliás, a partir de determinada altura, eu achei que já não ia entrar, porque fui convidado em março e só entrei a 18 de julho, foi ligarem-me numa sexta-feira, segunda-feira tens de te apresentar. E eu, pronto, vai ter que ser, porque eu vou agarrar esta oportunidade, é só a rádio. E até hoje não é? Confesso que faz parte de mim, já são 23 anos de casa. Muitos 23 anos de casa, com profissionais excelentes, com histórias maravilhosas dentro daquela estação. E é essas histórias que eu quero. Portanto, transitamos agora mais para este universo que tu acabaste de falar, estes últimos 20 e tal anos, como guia de muita gente. Tu sabes o peso da responsabilidade do momento em que o Pedro Ribeiro te passa a palavra. A partir de agora tens toda a gente atenta e aflita e preocupada. Aliás, há um nome que Pedro Ribeiro criou há uns anos, que é o The Man. É o The Man, exatamente, és o The Man. Essa é uma que fica, eu sou, aliás, quando vou a qualquer lado e as pessoas me perguntam ou me reconhecem pela voz às vezes. Sim, porque o teu tom, a rouquidão é fácil de identificar. Sim. E então, pronto, é logo The Man, às vezes nem é por Paulo Miranda, é o Paulo Miranda The Man, arranjaram-me aqui um novo apelido. Mas é gratificante, de facto, nós podermos ajudar tantas pessoas ao longo destes anos. Tu já sabes, não precisas de mapa. Quando tu estás de viagem, não precisas de mapa, já sabes quer dizer, qual é a autoestrada, que liga estradas novas. Onde vai. Há alterações. Antigamente não aprendíamos as linhas de ferro e os rios na escola primária. Pronto. Agora temos as estradas. E gosto de conhecer. Se for para qualquer lado e que saiba que existe uma autoestrada nova, mesmo que não tenha necessidade de fazer um determinado caminho, eu vou fazê-lo para conhecer. Porque gosto de falar daquilo que conheço. Exatamente. E, portanto, gosto de transmitir credibilidade, ponto número 1, portanto, as pessoas sentirem que não estou a falar ao acaso, estou a falar daquilo que realmente conheço. E isso faz com que nós nos tentemos sempre atualizar ao máximo. Quais são, assim, os sítios nevrálgicos, gosto muito desta palavra, do trânsito? Aqueles em que quase todos os dias acontece qualquer coisa. IC19. IC19? Por muito que se alargue o IC19, portanto, eu ainda sou do tempo em que o IC19 só tinha 2 faixas e toda a gente dizia, não, isto com a 3ª faixa vai resolver. Não. Portanto, agora se meterem uma 4ª vai dar ao mesmo. Mas, portanto, é de facto o ponto mais complicado aqui na zona da Grande Lisboa, para além da Autoestrada do Sul, obviamente, para a ponte 25 de Abril, pela proximidade ao centro da cidade, apesar de já haver muita gente que opta por utilizar a ponte de Vasta Gama, mas a 25 de Abril continua a ser a preferida e, portanto, a mais complicada ao mesmo tempo. E, no fundo, também é mais barata, na realidade. No Norte é circunvalação e a BCI. Exatamente. Pronto, lá está. 2 pontos realmente também. E há a Autoestrada do Norte também para a Ponta Rábida, neste caso. Também já começa a ser uma estrada muito complicada quase o dia todo. Quando tu sabes que tens uma alternativa para dar às pessoas, tu sabes que as pessoas estão, calma, vou fugir, vou virar agora à direita ou à esquerda, vai ser agora. E vão assim tipo a 20 a hora até tu dizeres, fuja pela marginal, ok, pronto, vira. E agora dá. Por vezes é assim, eu gosto de dar esse tipo de informação. Às vezes torna-se complicado. Pois. E torna-se complicado porquê? Porque muitas das pessoas estão focadas, por vezes, só naquelas estradas principais. Quando se fala depois de uma estrada que é menos falada, parece que recua logo. Não, recua logo. Tipo, não, eu prefiro ir pelo sítio que normalmente eu vou, porque senão vou-me perder. Pronto. E então,
ficamos assim. E há um número verde para o qual as Há um pessoas... número verde, que é o 820-2010, que é nacional e grátis. Portanto, que é o número verde. Quase podias gravar e lançar, não é? Claro, claro. Mas tu sei que é sempre dito, até porque às vezes a própria equipa pretende que eu diga de formas diferentes e por vezes é um bocadinho mais lento, um bocadinho mais rápido. É conforme a manhã esteja a decorrer. E já te pregaram partidas, tipo os chamados, vamos chamar-lhes os desocupados, Já. que telefonam a dar informações erradas e tu sentes-te ali um bocado... Dou a informação, vou ligar para a Brigada de Trânsito para saber se é verdade ou não. Ponto número 1, isso é fundamental. Mas também meia hora Cruzar dás o trânsito na rádio comercial, portanto às vezes não há assim tanto tempo quanto isso para andar a esmiuçar. Claro, mas quando é uma única chamada, por exemplo, para uma determinada situação, a gente fica sempre na dúvida, não é? Portanto, e aí temos que cruzar a informação, não há outra hipótese. Agora, quando as coisas são realmente verdadeiras, não caem uma, nem duas, nem três, nem quatro. Aquilo é... Agora que eu pensei, ocorreu-me uma pergunta. Será que tens aqueles ouvintes fiéis que já sabes, já reconheces a voz e cuja paixão na vida é reportar-te situações de trânsito? Sim. E dou-te exemplos, por exemplo, da altura em que começou a crise. Houve, infelizmente, muita gente perdeu o emprego. Verdade. E, portanto, na época, já eram os tais habitués, portanto, aqueles que ligam e que gostam de informar e que... Porque, no fundo, e já falam com quem? Então, Paulo, exatamente, tudo já há uma grande amizade. Sem nos vermos pessoalmente. Atenção. É muito rápido. Por vezes, lá está, quando depois acontecem aqueles espetáculos da rádio comercial ou assim, há sempre aquela curiosidade e acabo por conhecer uma outra pessoa que se apresenta, porque eu não os conheço, por vezes. Às vezes até pelo Facebook. Eu confesso que, por vezes, no Facebook tenho não sei quantos amigos, digamos assim, de Facebook, mas depois as pessoas às vezes ficam um bocado tristes porque a gente não as conhece na rua, porque é tanta gente e eu não decoro as caras, não é? Então, mas tens assim um público muito fiel. Sim. Pessoas que, e voltando à questão da crise, que eram aquelas pessoas que nos davam as informações e que procuravam saber, que entretanto caíram na situação do desemprego e deixaram de fazer os percursos àquelas horas. E tiveram cuidado de ligar, olha, Paulo, hoje já não, mas eu vou continuar a ouvir, sempre que houver alguma situação, eu vou reportar na mesma e tal. Portanto, tudo isto demonstra aqui algum carinho e, ao mesmo tempo, alguma aproximação portanto, ao Departamento de Trânsito da Rádio Comercial, que é importante dizer que somos 4 pessoas. Portanto, para a Rádio Comercial estou eu, com a Cláudia Macedo, e depois temos mais 2 pessoas que estão, portanto, para as emissoras-mãe, que é o caso da M80, onde temos a Cláudia Macedo e o Arsénio Coelho. Portanto, está sobre a vossa alçada todo esse universo em que os locutores e todas as equipas sabem perfeitamente naquele momento, vocês é que somos nós que tomamos a antena e vamos informar aquilo que temos. No caso da Rádio Comercial, e como já disseste um bocadinho, o Pedro gosta muito de falar, porque infelizmente o vosso sítio onde vocês estão a ver câmaras, onde estão com o telefone, justamente fica um bocado afastado, portanto é quase já existe uma ligação entre vocês, é como se estivessem a ver de facto. Mas o Pedro gosta muito de te incluir nas brincadeiras, no espírito do programa da manhã, não é? Sim. Não é só dizer aí o trânsito e depois baixa a via. Não. Nós, na rádio, estamos sempre muito condicionados com o tempo, claro. Não é? Por vezes as coisas têm que ser todas muito rápidas porque temos muita coisa para fazer ao longo de 1 hora. E pronto, a hora só tem 60 minutos, não tem mais. Mas o trânsito tem o peso que tem. E o trânsito tem o peso que tem. Só que por vezes, lá está, ao estarmos a esticar muito mais, estamos a retirar outro tipo de coisas que também são igualmente importantes. E, portanto, já existe aqui uma certa prática, digamos assim, de, Paulo, rapidamente diz-me, não, eu mais ou menos sei mais ou menos o tempo que ele pretende que eu utilize e que dê o máximo de informação e os pontos, efetivamente, mais complicados que as pessoas querem saber, que a gente também tem mais ou menos noção do que é que as pessoas pretendem, não é? Daquele momento. E acordar cedo e cedo erguer, porque não estás lá às 7 da manhã de certezinha. Não. Eu entro às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu estou a entrar na Sampaio Pina. Porque eu também, apesar de só entrar às 7, portanto, no ar eu gosto de fazer toda uma preparação antes de entrar. Portanto, até mesmo o ritual de chegar, beber o dito cafezinho, porque é muito cedo, quem se levanta às 5 da manhã custa, e, portanto, esse café é super importante. Eu acho que é o café mais importante da manhã, é realmente o das 6 da manhã, portanto, é quando eu entro. Dos programas da manhã, se não houvesse café... Era muito difícil.
Muito. Acho que já Preto não ia resultar tão bem, tão não é? bem. Não. E então, pronto, há ali todo um ritual de preparação, até às 7 da manhã, a altura em que eu já entro com a tal pica, como se costuma dizer, que às vezes as pessoas dizem, como é que é possível a esta hora tu já estás assim? Não, porque eu já estou 1 hora antes. E no teu caso, sabes que há 1 milhão e muitas pessoas a ouvir e atentas a todas as palavras que tu dizes. Claro que sim. Outra coisa que eu tenho alguma curiosidade, porque já tens muitos anos disto, e eu conheço colegas teus que aquilo parece um mapa da mina em mau, porque são riscos e rabiscos e depois dizem o trânsito e as ruas e as estradas todas direitinhas. Mas este papel está assim, como é que tu fazes? Fica tudo na cabeça? Ou tomas nota old school? Às vezes basta um simples rabisco e, portanto, mais ou menos nós sabemos. Tipo segunda no meu circular caso, 2? Pode ser só. É o suficiente. Ou um B-A, portanto, que é Benfica Aeroporto ou Aeroporto Benfica. Portanto, é o suficiente para identificar, portanto, os sentidos. Isto é muito treino também, tem treino. E em dias de jogo? Em dias de jogo é complicado. Em dias de jogo de futebol, como é que fica esta zona? É complicado. Esta zona... Apesar de todos nós sabemos que para sair do Estádio da Luz é em minutos e muito rápido. As coisas funcionam muito bem. No antigamente não era. Pois, no antigamente não era. Passava-se aqui bastante tempo para sair desta zona envolvente aqui do estádio, porque os acessos eram um bocadinho mais fraquinhos. Hoje em dia, felizmente, com novas instalações, com novas estradas, de facto é uma maravilha vir a um estádio como o Estádio da Luz. Quer dizer, quando dizes, eu pergunto isso porque eu acho que quando o nosso coração palpita pelo nosso clube, há sempre qualquer coisa. Sempre que dizes Estádio da Luz, sentes um calorzinho. É aquela coisa, ao passar no Estádio da Luz, o Benfica, e depois passa. É assim, se vier com a minha filha, hoje em dia eu quase que tenho... digamos que o tal papagaiozinho que diz, olha o Estádio da Luz. Portanto, é sempre assim. Obviamente, comigo, eu também gosto. E gosto de entrar nesta casa, sinceramente. Sim. Não venho tantas vezes, mas gosto. Porque vieste agora e a partir de agora vens... É como o bichinho da rádio, percebes? A disponibilidade é tão pouca às vezes e quem tem família torna-se complicado, porque nos períodos de fim de semana... Sim, e a malta que acorda muito cedo é muito difícil. É muito difícil, quando é muito tarde e jogos ao domingo, muito pior. Muito difícil. Muito pior. Entretanto, eu gostava de saber se não te arrependes em momento algum. É mesmo isto, porque eu sei que tu, a nível académico, seguiste outro caminho. Uma área completamente diferente. Sim. Isto era em vista com daqui a uns anos ou... Não, é um assunto que me interessa, porque ninguém me tira da rádio, atenção. Era. E eu sempre achei, tinha como limite... Gestão de empresas. Gestão de empresas, correto. Tirar, mas já numa fase mais adiantada da minha vida. E se calhar nem era agora, seria para os 50 anos, confesso, a sério. Mas tinha a ideia de tirar, porque sempre foi o curso que eu quis. Esta é a vontade. A vocação deu para o outro lado e de facto, dei primazia à rádio, não estou nada arrependido. Fui fazendo as minhas formações no Senjor. Sim, para aperfeiçoar, Para aperfeiçoar, onde tive técnicas de comunicação oral, onde tive jornalismo em rádio, escrito e falado, portanto... Porque o talento é muito bom, mas se soubermos limar arestas é muito melhor. É muito melhor. E depois há sempre os veteranos, que são os grandes mentores e os grandes professores que nós temos depois na vida laboral. Portanto, antes de acabarmos, porque parece que não, mas já estamos quase no fim. Isto é assim tão depressa. Sim, porque é como se fosse uma conversa de café. Claro, assim é que é. Eu gosto. Ainda bem. Eu gosto. Gafes, eu não posso deixar ir embora sem contares algumas gafes, se é que te lembras dela, porque são essas coisas que nós gostamos de apagar da memória. Imagina, Krill tinha aberto há relativamente pouco tempo e quando te sai qualquer coisa, em vez de túnel do grilo, sim, pode sair uma túnel... do grelo. Ok. Pronto. Aconteceu. Muito bem. As pessoas ligaram a chamar a atenção? Não, foi chacota.
Foi chacota. Não, se o claro. Pedro Ribeiro ouviu isso e Claro, percebeu. chacota, logo. Mas quem mais? O Marco pega mais contigo ou é mesmo o Pedro? Não, qualquer deles, até o Ricardo Araújo Pereira. Sim, eu não perdo uma qualquer oportunidade, coisa não é? que eles apanhem, eles não deixam passar. Não deixam passar, eles são muito atentos. Agora também tens a Vera Fernandes, nova aquisição, que também não vai deixar passar, outra não. Absolutamente. É puxar. Mas pronto, mas é isso, faz parte da rádio e as gafes fazem parte. E de facto eu tenho muitas, de certeza. Inclusive já me aconteceu, e provavelmente alguns ouvintes, por atenção, conseguiram perceber isso mesmo, de repetir 2 vezes o mesmo sítio. Pois, está tudo muito mecanizado para seguir uma ordem que pode inverter a qualquer altura. Basta que haja um acidente, basta que haja uma situação anormal, que por vezes essas gafes acontecem. E quando dás por ti, lá está, os tais tópicos, como não tens guião, como não tens um papel para seguir, já te perdeste. Já foste. E é possível que alguém diga... Caríssimo. Hoje em dia, na televisão, puxas para trás e podes gravar com o telemóvel e depois vai parar às redes sociais. Para já na rádio. A rádio ainda não é possível. Ainda não. Vamos ver quando é que isso virá a acontecer. Não sei. Não sabemos. A rádio está a mudar muito. Muito mesmo. Eu agora mesmo a terminar, vamos imaginar se tens alguma dica para quem vive em Lisboa, tipo, em vez de saírem às 6 da manhã, saiam às 5. Há alguma dica que consigas dar assim em jeito global ou então estou a pedir o impossível? Dá. Por exemplo, quem vier da margem sul, seguramente, se sair por volta das 6h30 da manhã, de certeza absoluta, se não houver nenhuma situação anormal, que vai passar a ponto 25 de Abril sem quaisquer problemas. No depois das 7? Pronto, depois das 7 já não tem hipótese. No IC19 é precisamente a hora limite, são 7h15, 7 horas, a partir daí já não. E no Portanto, Porto? tem que ser sempre antes das 7. No Porto, até por volta das 7:15, consegue-se circular perfeitamente nas entradas da cidade. Depois disso começam as filas. Pois então aí já não há alternativa. É organizar-se, mediante estas dicas, assim, podíamos ir a mais pontos do país, à minha Viana do Castelo. Por exemplo, há 28, por vezes também há umas informações, sim. Claro que sim, isto depois depende de onde elas vêm. Fica para outro dia. Porque ao contrário do que possam pensar, por vezes, as pessoas têm muito a ideia de que os serviços de trânsito, e neste caso da rádio comercial, que se limitam a Lisboa e ao Porto. Não é verdade. Nós trabalhamos para um país inteiro. Mesmo. Para isso é necessário que as informações nos cheguem. Portanto, telefonem sempre que houver complicações para o 820-2010, é nacional e grátis. E, portanto, as suas terras serão sempre mencionadas quando tiverem situações anormais. Paulo Miranda, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui. Foi muito divertido mesmo. Ainda bem que gostaste. Continua a brilhantar as manhãs de quem te ouve e de quem conta na tua sapiência para chegar ao trabalho em segurança, com calma, para poder tomar um bom café, um pequeno almoço como deve ser, porque às vezes é graças ao que tu dizes que aquelas pessoas não chegam ao trabalho já com os cabelos em pé e em estado de stress, assim, em estado avançado, como se costuma dizer. Pois, já complicado. E com um dia pela frente custa tanto. É verdade. O trânsito. E depois o regresso a casa, mas são outras conversas. Muito obrigada mais uma vez. Nada, muito obrigado. E quanto assim, já sabe, para a semana há novo programa, novo convidado. Vamos continuar a perceber e a ouvir mais sobre este mundo fantástico da rádio, porque o som traz sempre qualquer coisa de mágica à nossa vida. Pelo menos nós por cá achamos que sim. Até breve. Non-stop.